nosso país. Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Brasil, existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Olá, telespectador do Opção para a Vida. Espero que você tenha se deleitado com esta belíssima música alusiva à nossa pátria, à nossa bandeira verde e amarela. Estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida, nesse dia 7 de setembro, em que nós prestamos uma homenagem a toda a nação brasileira. Ontem nós falávamos que devemos muito, a bênção de Deus está sobre a nossa nação, graças a este país, o Estado de Israel, cujo momento mais difícil em que se encontrava de ser reconhecida perante a ONU, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, no dia 14 de maio do ano de 1948, deu o parecer favorável para a existência deste país ser reconhecido pela ONU. Então nós louvamos a Deus pela aliança que há entre as duas nações, Brasil e Israel. Nessa manhã, dentro de instantes, estaremos trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus, mas antes eu devo lembrar a todos os amigos, irmãos, a todos os evangélicos de nossa cidade de Campina Grande, a partir das 5 horas, nós já estamos de joelhos, orando, jejuando e clamando até às 17 horas, e você está convocado a vir participar desta maratona de oração. Saia de casa, ainda temos
o resto do dia até às 17 horas para que você possa enfileirar a esse momento de oração, de clamor por nossa nação. O momento que nós estamos vivendo é difícil e precisamos realmente de ter um dia pacífico em que todos nós possamos dizer: nós queremos continuar desfrutando da nossa liberdade de expressão religiosa, o direito de ir e vir. E precisamos, portanto, de orar, porque isto é um momento de luta, é uma guerra espiritual, e nós só temos uma coisa a fazer: clamarmos ao Deus Altíssimo, ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, para que realmente livre a nossa nação do comunismo, para que nós não nos tornemos uma segunda Venezuela. E nós estamos vendo com muita tristeza muitos venezuelanos perdendo a sua liberdade, perdendo até o direito de se alimentar. E nós não queremos isso para nenhuma nação, muito menos para o nosso Brasil. Oremos para que esta bandeira continue verde e amarela e jamais ela se torne banhada de sangue, jamais ela se torne vermelha. Portanto, nós convocamos e esperamos contar com a sua participação nesse dia 7. Hoje, desde as 5 horas, nós já estamos orando e vamos até as 17 horas. Oração e jejum pela nação. Quero nesse instante deixá-los com a reflexão da palavra de Deus e ao término voltaremos para mais um momento de louvor e adoração. Porque o míope, ele não enxerga a distância, ele só enxerga aquilo que está bem pertinho dele. E às vezes nem pertinho ele consegue enxergar quem é míope. E é isso que ele está dizendo aqui: aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, miopia, estão esquecidos da purificação dos seus pecados de outrora. Porque fé preciosa é aquela que você contempla o Filho de Deus lá no Calvário, crucificado, representando a mim e a você, ocupando o meu e o seu lugar. Aí, se você enxergar isso, se você se colocar nessa condição, certamente você apresentará não apenas essas virtudes, mas inclusive sua vida estará sendo frutuosa. Essas virtudes, elas serão patentes, elas estarão presentes na sua vida. Se essas virtudes não estando em evidência na sua vida, você é comparado a um cego. É isso que Pedro diz aqui, no verso 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Meus irmãos, a gente tem que entender que a nossa fé não deve estar baseada. Aliás, a própria palavra Efésios 2:8 nos diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. É graças ao sacrifício que Jesus consumou. No verso 10 ele diz: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Em outras palavras, ele está dizendo: procurai com zelo, cada vez mais, confirmar a vossa vocação e eleição. Nós vemos aqui, inclusive, duas palavras-chave que nos chamam a atenção: a palavra vocação e a palavra eleição. Vocação para aqueles que foram chamados. Não é vocação, alguém é vocacionado para ser ministro, alguém é vocacionado para ser médico, alguém é vocacionado para ser advogado, engenheiro. Não está falando vocação de você se tornar um cristão e sofrer com resiliência, como ele descreve no primeiro livro, na sua primeira carta. Sofrer com resiliência, você foi chamado, você foi vocacionado para sofrer todos esse tipo de lutas, como esses cristãos que eu mostrei para vocês, hoje condenados a serem mortos. E eu vi a cena muito, muito forte. Eles não se desesperavam, eles não gritavam, eles não estavam irrequietos. Parecia como ovelha muda perante seus tosqueadores. A cena é forte. Mais ou menos uns 12 homens
E aqueles homens talibãs, simplesmente com os revólveres acionados, foram tirando a vida de um por um. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Não abriram a sua boca. Não, a morte estava ali, já estava a sentença há poucos minutos. Eu postei para o nosso irmão diácono Sidney, presbítero Sidney, postei, cena forte. É por isso que ele está dizendo, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação, quer dizer, chamados, e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. E a outra palavra que é muito forte aqui, é eleição, que se a gente fosse destrinchar isso aqui, isso fala de predestinação. Não tropeçareis em coisa alguma, porque você está seguro, você foi chamado, você foi vocacionado, você foi predestinado. Muitas pessoas não gostam de ouvir alguma coisa que fale sobre predestinação, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Quem foi que Deus escolheu para fazer um pacto e uma aliança lá no Velho Testamento, e através dele Deus disse, olha, em ti serão benditas e abençoadas todas as famílias da terra? Quem foi? Abraão. Por que Deus não escolheu Joaquim? Por que Deus não escolheu Sebastião? Por que ele não escolheu Manuelzinho? Foi Abraão. Para mostrar que ele é Senhor da história, que ele é soberano. Ele chama, ele vocaciona, ele elege. Todos nós fomos eleitos, Jesus é o eterno eleito, fomos eleitos em Cristo Jesus, predestinados em Cristo Jesus. Ou seja, o crescimento que ele está falando aqui, e o conhecimento espiritual, é a confirmação da eleição. E ele diz ainda, procurem ficar ainda mais firmes, pois Deus os chamou e os escolheu. É Deus quem age na salvação do pecador. Romanos 8, 28 a 30. Efésios 1, 3 a 14. E aí Jesus fala também que nós, quando fomos chamados para estar com Ele, Ele nos diz que ninguém os arrebatará das minhas mãos. Jamais estes que foram chamados abandonarão a fé. Lá no original, a palavra pode ser traduzida, jamais cairão em pecado. Essa firmeza Jesus nos garante, é Ele quem nos segura pela sua mão. A exemplo de um pai, quando vai atravessar uma rua muito movimentada, ele segura bem forte a mão da criança. Não é a criança que está segurando na mão do pai, é o pai que está segurando com firmeza na mão do filho, até que eles façam a travessia de um lado para o outro, com todo aquele trânsito violento, porque ele está seguro pelas mãos do seu pai. É assim que Jesus nos diz em João, capítulo 10, versos 28 a 29, ninguém os arrebatará das minhas mãos. É bom a gente ler, porque inclusive é muito importante a gente ficar com essa leitura gravada em nossas mentes. João capítulo 10, versos 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, porque não sois vós, porque não sois das minhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Louvado seja o nome do Senhor. É bom, meus irmãos, a gente ouvir isso, porque nós ficamos mais tranquilos, passamos a ter segurança, firmeza. A nossa fé não pode ser uma fé que vacile. A nossa fé tem que estar firmada, essa fé
preciosidade dessa fé em Cristo nos dá essa garantia, nos dá essa certeza. Quem pode dizer amém? A menos que você não tenha essa certeza. No último versículo 11, Pedro diz: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra vez, Pedro está falando aqui da deidade de Cristo. Ele é Deus. Olha, irmãos, a preocupação de Pedro aqui era de passar para eles uma doutrina sadia, saudável. Não era uma heresia como eles estavam ouvindo pelos pseudos mestres, falsos apóstolos que estavam se infiltrando na igreja. Entrar no reino eterno de Deus, ou seja, Jesus aqui, mais uma vez, é citado como Deus, pois só Deus é que é eterno. O Verbo se fez carne, como já citamos há pouco, ele se fez carne e habitou entre nós. Ele está realmente, meus irmãos, mostrando que Jesus é Deus. E ele diz aqui no versículo 11: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está falando aqui da nossa entrada nos céus, ou pela morte, como agora mesmo durante esses dias muitos irmãos em Cristo dormiram no Senhor, muitos pastores. Estivemos aqui na cidade de Campina Grande, pastor Samuel Dionísio de Veras e muitos outros pastores, alguns irmãos aqui da nossa igreja, irmão Manuel Nascimento, né? Irmão Bosco também. Esses irmãos dormiram no Senhor, e é como ele diz aqui, a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo diz inclusive, Filipenses 1, capítulo 22, o que é incomparavelmente melhor, poderemos ter certeza que Ele está às portas para nos buscar, e nós iremos pelo harpazo, o arrebatamento da igreja. Amém? Então, nesse primeiro capítulo, nesses primeiros 11 versículos, ele está mostrando o cuidado que devia existir na mente e no coração dos cristãos sobre quanto à vida espiritual, a saúde espiritual da igreja. Não é diferente hoje, meus irmãos, não é diferente hoje para os nossos dias. Precisamos sim de ter um cuidado muito grande nos nossos púlpitos, transmitindo mensagens realmente que estejam abalizadas na palavra de Deus. Não podemos estar pregando um evangelho água com açúcar, não podemos estar pregando um evangelho fajuta, não podemos estar pregando um evangelho que não mereça crédito, senão nós estamos perdendo o tempo da gente. Nós vamos fazer aqui agora algumas considerações finais. Como ele estava falando do cuidado que aqueles cristãos deveriam ter com relação aos falsos ensinos, eu vou citar para vocês aqui 7 passagens, 7 porções que devem ficar como advertência, como exortação. É como se Pedro estivesse dizendo estas palavras hoje para a igreja aqui em nossos dias. Eu vou começar por Jesus, falando lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 7. Observe o que é que ele diz aqui. Cuidado, que há muitas doutrinas que não passam de preceitos de homens. Não passam, repito, de preceitos, doutrinas que não passam de preceitos de homens. Essas palavras foram palavras de Jesus. É possível que muita gente hoje esteja ouvindo, esteja dando ouvidos a ensinos e doutrinas que não passam de preceitos dos homens. Essa, portanto, é a primeira coisa que a gente deve ter como cuidado: preceitos dos homens. Segunda passagem que eu quero ler está lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Aí é mais forte ainda, a advertência é muito mais acentuada. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Eita, meus irmãos, como isso está acontecendo hoje, como se fosse uma avalanche. Vou repetir o texto. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, negarão a fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos
de demônios. Isso não é novidade hoje, principalmente nesses dias em que nós estamos vivendo dos tempos do fim. Infelizmente, essa é uma realidade que ninguém pode negar. Ensinos de demônios, doutrinas, e levam muitos à apostasia, apostataram, a negar a fé, né? Por obedecerem a espíritos enganadores, e a gente sabe quem são esses enganadores. Satanás é o pai da mentira, e a ensinos de demônios. A terceira escritura que eu quero ler está lá em Gálatas capítulo 1, versos 6 a 9. E aí ele estava dizendo para aqueles cristãos que estavam voltando aos velhos rudimentos judaicos, estavam voltando às práticas do judaísmo, a práticas de ensinos judaicos, e também as leis, não só cerimoniais, mas outras leis também que estavam para ser observadas lá no Velho Testamento, não no Novo Testamento. Porque não precisavam mais sacrificar cordeiro. O cordeiro de Deus já foi imolado, eles não precisavam de fazer mais nada. Lembrando que quando Jesus estava crucificado, ele disse: Pai, tudo está consumado. Mas aqui, Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 1, versos 6 e 9, ele diz: ainda que venha um anjo de asas voando do céu e vos pregue outro evangelho, além deste que está aqui, seja anátema, seja maldição. Ainda que venha um anjo caído do céu. E ele está falando aqui, irmãos, a gente sabe que os anjos caídos estão aí hoje, a serviço de Satanás, enganando as pessoas, levando as pessoas a todo tipo de engodo. E ele diz: ainda que venha um anjo caído do céu, referindo-se aos anjos que estão com Deus, e vos pregue outro evangelho, que diz, não há incoerência, não há contradição, porque se eles viessem pregar, eles pregariam exatamente o que está aqui. Quem está fazendo isso são os anjos caídos, enganando as pessoas. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. A quarta palavra está lá em Romanos, capítulo 16, versículos 17 e 18. E é bom que você abra bem os ouvidos para observar o que é que Paulo está dizendo aqui. Versos 17 e 18. Rogo-vos, irmãos, rogo-vos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Cuidado para você não ser enganado, cuidado para que você não seja lesado, cuidado para que você deixe de acreditar na verdade para acreditar na mentira. Troque o certo pelo duvidoso. É bom que você pense bem nisso que eu estou dizendo. E aí, a quinta recomendação que eu faço é um exemplo que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Quando os cristãos de Bereia ouviram o evangelho pela primeira vez, eles foram conferir com a palavra se aquilo que eles estavam ouvindo batia com a palavra. Ora, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, meus irmãos, é a pedra de toque. Se tem alguma coisa que está em desarmonia com as Escrituras, eu não vou perder meu tempo nem ouvir. Eu não ouço certos programas televisivos, porque se eu for perder tempo, eu estarei até, num certo sentido, fazendo parte daquele que eles estão ensinando. Eu não perco tempo. Eu vou dedicar meu tempo a muitas outras coisas mais importantes. Não perco tempo. Eu não perco tempo hoje, por exemplo, ouvindo essa mídia que está aí, desinformando. Eu não perco tempo. Eu vou ouvir outras coisas que são mais edificantes, que trazem conteúdo. E perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações, em cada um havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo.
Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meus irmãos, se nós atentarmos pelo menos para essas recomendações que nós citamos agora, esses textos, esses 7 textos, eu acredito que nós vamos estar vacinados. Não estão fazendo agora a vacinação, né? De prevenção contra essa doença. Já estão até falando numa terceira dose que vem por aí, né? Depois que forem aplicadas as 2 primeiras doses, então vão aplicar uma terceira e depois vai ficar sempre, as pessoas vão ficar sempre se imunizando. Pois bem, essa palavra aqui nos deixa imunes contra essas heresias, contra esses ensinos, contra essas coisas que estão pregando por aí. E como vocês ouviram no início, no versículo 1, Pedro diz essas palavras para que todos pudessem acreditar, dar crédito ao que ele estava dizendo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. E aí ele termina no último capítulo que nós já citamos, no verso 18, quando chegarmos lá, nós vamos ter a oportunidade de ouvir: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Amém? Amém, meus irmãos? Fiquemos em pé e nós vamos orar. Agradeçamos a Deus por esse momento, quando mais uma vez abrimos a sua palavra e estudamos este tão importante estudo sobre a segunda carta de Pedro. Pai, eu quero te agradecer, porque através de estudos como este, que nós firmamos a nossa fé, que nós crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós nos sentimos fortalecidos, que nós nos sentimos vacinados contra toda sorte de ensinos errôneos, absurdos, que estão se propagando hoje em nossos dias. Abençoe a tua igreja aqui reunida, que nós possamos ter, Senhor, o devido cuidado diante daquilo que nós estamos ouvindo, muitas vezes, ó Pai, por pseudos mestres, pseudos apóstolos, falsos mestres que estão propagando ensinos errôneos, que não estão registrados na tua palavra. Que nós possamos ter os devidos cuidados, como o próprio Senhor nos advertiu. São preceitos de homens, ensinos enganadores de demônios, e muitos estão apostatando da fé. Alguns estão deixando, Senhor, até de se congregar na tua casa, por estarem ouvindo esses ensinamentos. Tem misericórdia, Senhor, que eles possam firmar a sua fé na doutrina dos apóstolos, que eles sejam comparados aos bereanos, que foram conferir com a tua palavra, para ver se aquilo que de fato estavam ouvindo batia com a tua palavra. Sim, Senhor, porque nós estamos sujeitos até anjos que possam vir caindo dos céus, ensinar outro evangelho que não seja este, além deste, seja anátema, seja maldição. É isso que nos diz a tua palavra. Por isso te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos dê discernimento, para que possamos estar firmados na sã doutrina dos apóstolos. É o que eu te oro e te peço mais uma vez, agradecido todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Portanto, amigo telespectador, internauta, você que reside em Campina Grande, compareça. Desde as 5 horas até as 17 horas nós estamos de plantão em nossa igreja. Para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, ali confluência com o Parque da Criança e no início do giradouro da Avenida Brasília. Nós desde as 5 horas estamos na maratona de oração, orando por nossa nação. Esta bandeira jamais poderá se tornar vermelha, ela continuará sempre verde e amarela. Nós vamos encerrar o nosso programa com o cantor e pastor Luiz de Carvalho, cantando uma música Glória a Deus, Glória a Deus. Fiquemos com este hino e até amanhã, se Deus quiser. Por esses meninos, glória a Deus. Por essas meninas, glória a Deus. Pela juventude, glória a Deus. Pelos anciões, glória a Deus. Pela pátria salva, glória a Deus. Pela liberdade, glória a Deus. E
pelos que vivem, Glória a Deus, em outras nações, glória a Deus, pela caridade, glória a Deus, que alguém produz, pelos céus que um dia glória a Deus, nos mandou Jesus. Glória a Deus, 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 glória a